Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Todos os dias a gente está aqui para trazer assuntos de grande importância para você. Eu sou Gislaine Teixeira e hoje nós vamos conversar com o Capitão Ângelo, que é o comandante do Canil da Polícia Militar de Roraima, a soldado Ednilza e o Zorro, que veio fazer uma visita para a gente. Daqui a pouquinho ele aparece aqui na câmera. A gente vai conversar sobre a atuação do Canil, que inclui treinamento de cães policiais, controle de animais agressivos e apoio em operações de segurança. Ele também vai falar sobre a importância da convivência responsável entre pessoas e cães, prevenção de acidentes, socialização, adestramento, cuidados com o bem-estar animal e como a população pode contribuir para reduzir casos de agressividade. Seja bem-vindo, comandante. Obrigado pela presença. Pelo convite. Capitão, como que o Canil da polícia acompanha os casos de ataques de cães em Boa Vista e no interior? Olha, na realidade, essa não é uma função do Canil, a atuação contra as agressões, né? Uhum. A nossa atuação, ela se restringe ao policiamento ostensivo com cães, a utilização dos cães, nossa utilização dos cães em detecção de entorpecente, armas, drogas, explosivos, e hoje nós temos a sinoterapia, que é a terapia assistida com cães. Uhum. Essa parte da nossa atuação em acidentes com cães, ela não faz parte das nossas atribuições. Muita gente confunde, né? Uhum. É porque o Canil ele tem que atuar. Não, o Canil ele não atua nessa parte. Nós podemos orientar, divulgar algumas coisas para você restringir os acidentes, uhum. Mas a nossa atuação direta ela não é desse modo que acontece. Uhum. E quantos cães que compõem atualmente o efetivo do Canil? Atualmente nós estamos com 16 cães no Canil da Polícia Militar, de diversas raças, né, na realidade. Nós temos pastores belga de Malinois, pastor holandês, Rottweilers e o pastor Bernese Mountain Dog, nosso Zorro, que é o nosso cão da sinoterapia. E quais são as raças mais utilizadas para o trabalho policial? A raça mais utilizada para o trabalho policial mundialmente é o pastor belga de Malinois, né? Por ele ser um cão de um bom físico, um porte atlético bom, um bom físico, um bom rendimento físico, e ele desempenha todas as funções que os outros cães também desempenham. Uhum. E como que é feito o treinamento dos cães que atuam na PM? Nossos cães eles são treinados quanto mais novo possível, quanto mais novo nós adquirirmos, assim começa o treinamento deles, individual. Um policial responsável pelo treinamento desse cão e é ele quem vai conduzir esse cão durante o seu trabalho. Uhum. Então o Canil não atende ocorrências fora do contexto policial? Na questão de agressões envolvendo briga de animais, essa situação não é nossa atuação. Uhum. E a idade ideal para iniciar o adestramento? Você falou mais novinho, mas quantos meses mais ou menos? O ideal seria desde o filhote, porque tem certas, a gente faz a escolha do animal, se ele tem, direciona ele para o que você quer que ele trabalhe, né? Porque assim como o ser humano, todo animal ele tem uma aptidão para fazer algo. Uhum. Então, quanto mais cedo você descobrir essa aptidão dele, melhor para o treinamento, melhor para você desempenhar o desenvolvimento daquele treinamento. Uhum. No caso, tem um cão que gosta de ficar cheirando. Vamos aproveitar aquele dom, digamos assim, que ele tem e já direcionar o trabalho dele para a detecção. Aí a gente distingue se vai ser detecção de explosivos, se vai ser detecção de entorpecente, se vai ser busca de pessoas. A gente, dependendo da necessidade, a gente direciona o treinamento. Uhum. E no caso para os cães em gerais, quais os benefícios do adestramento para a segurança da família e da comunidade? Quando que você tem um cão adestrado, você tem o comportamento dele, digamos que mais nas suas mãos. Você já sabe como que conduzir ele, já sabe como que manter ele dentro da sua casa, passar comandos específicos que vai fazer ele obedecer. Você tem um controle desse cão na realidade, né? Uhum. Até para passear na rua também fica menos perigoso, né? Menos perigoso, com certeza. Porque aí você vai ter o controle do seu cão. Às vezes a gente brinca passando na rua, aí vê a pessoa e o cão arrastando. Aí eu digo assim... Comigo é assim. Aí eu digo assim, não é a pessoa que está levando o cão para passear, é o cão que está levando a pessoa para passear.
Mas tudo é questão de treinamento, Sim. adestramento. Uhum. E o Canil oferece cursos ou oficina de adestramento para a população? Não, ainda nós não temos nós não tivemos essa possibilidade ainda devido às nossas atuações, nossas atribuições que são constantes, diversas, né? Uhum. Então, o adestramento, ele ajuda a reduzir o comportamento agressivo também, Com né? certeza. Tá. E qual a importância de um ambiente saudável para o comportamento do animal? Olha, um ambiente saudável vai trazer ao cão mais tranquilidade, mais estabilidade, digamos, estabilidade emocional. Quando que você tem um cão bem tratado, com a medicação dele em dia, a alimentação dele razoavelmente boa, hidratação, um espaço para ele brincar, se desenvolver. Quando que você começa a dar liberdade para esse cão, passear com ele, você vai ter um cão mentalmente saudável e fisicamente saudável também, né? Uhum. E quais os sinais que indicam que o cachorro está estressado ou está muito agressivo? Quando que você tranca um cão em um local específico e dali você só tira ele uma hora ou outra, tem gente que prende maldade, o cão né? num box e solta ele dentro do quintal da sua casa e ele já à noite, tranca ele o dia todo e solta ele à noite. O ideal é ter aquele cão solto o tempo todo. Além de ele estar mantendo a sua segurança, a segurança do seu espaço ali, ele está desestressando, está caminhando, está fazendo algum exercício físico. Até nós mesmos, se vivermos trancados num local, você muda o seu comportamento, a sua... Uhum. E qual que é a frequência ideal dos passeios de atividades físicas? Seria o ideal passear com ele todos os dias, né? Principalmente raças de grande porte, aí, que tem uma vontade maior de passear, uma disponibilidade maior de passear, de exercer atividades físicas. Uhum. Eu até falo assim, quando que você vai adquirir um cão, comprar ou receber uma doação ou procurar num abrigo, você tem que pensar assim, o que eu quero com um cão? Para que eu quero um cão? Eu quero um cão de companhia, eu quero um cão para guarda e proteção, eu quero um cão muito pet, que seja, a gente brinca com animais de pequeno porte. Uhum. Para você ter, eu tenho a minha casa, o meu local onde que eu moro é adequado para esse cão que eu quero. Entende? Eu São muitas variáveis, né? Vou ter disponibilidade para passear com esse cão, para tratar ele bem. Então, às vezes a pessoa tem vontade de ter o animal, acha bonito, mas não tem aquela... Uhum. E tem que ter disponibilidade a disponibilidade também, né? Não tem um ambiente adequado, porque se você for ver uma ninhada pequenininho de um Rottweiler, é muito, muito bonito, muito fofinho, lindo. Parece um ursinho, né? Ursinho, é isso. Aí a pessoa adquire aquele cão ali pela... Pensa que ele não vai crescer, né? Adquire pela beleza, pela fofura e tal, mas aí esquece que ele vai crescer, ele vai ficar enorme, ele vai precisar de atenção, ele vai precisar gastar energia, ele precisa de espaço. E também tem, no caso dos Rottweilers, eles têm alguns problemas específicos de saúde, né? Que precisam de veterinário, cuidado. Sim, um Rottweiler que não faz exercício físico, que não, pelo menos não passeia, ele começa a ter problemas de articulação. Uhum. E, no caso, assim, a gente sempre escuta aquele ditado, né? Que o problema não é a raça do cachorro, se ele é violento ou não, agressivo. É quem cria, né? O problema é a criação. Uhum. A criação é que diferencia um comportamento agressivo do comportamento tranquilo. Uhum. Quais os erros mais comuns que os tutores cometem para contribuir com a agressividade? Manter o cão isolado, preso num local, igual eu falei anteriormente. Você pegar um animal, colocar dentro de um box, de uma casinha, ou então ele quente, amarrado, né? Quente, que você só vai soltar ele à noite, ou que tem um determinado, você tem aquele cão restrito em algum local, e que ele não tem a liberdade, ele começa a ter um comportamento agressivo. É engraçado o senhor falar isso, porque eu tenho os meus e eu nunca deixei preso, eles têm acesso à casa, eles deitam na minha cama, mas quando chega alguém estranho em casa, parece que eu treinei eles para serem agressivos, eles defendem a casa ferrenhamente. O que normal, que chega né? A ser normal, porque ele está protegendo a sua família, com a sua família ele tem uma interação muito boa ali, né? É quase impossível, digamos, ele atacar alguém da sua família, mas ele vai defender naturalmente o ambiente que encontra-se a matilha dele ali, né?
E que tipo de guia, coleira ou focinheira é mais indicado para cães igual o Zorro, assim, grande? O Zorro, ele tem que ter um colar de elos travado, uma boa guia com um bom mosquetão, um bom suporte, porque por mais que o Zorro, eu digo o porte dele, né? A raça do Zorro é totalmente dócil, mas por mais que o cão seja agressivo, você vai ter o controle correto, vai poder segurar, não vai correr o risco de quebrar o instrumento e ele atacar, porque você vai ter a segurança de estar controlando ele ali. O senhor tem conhecimento se tem outros dessa raça dele aqui em Boa Vista? Olha, aqui em Boa Vista, de verdade, não tenho conhecimento se tem outro... Ele veio de fora? Veio de fora. Ele foi adquirido há mais ou menos 2 anos atrás, mais ou menos, no estado de São Paulo, especificamente escolhido para fazer parte do projeto inovador que nós temos no canil da Polícia Militar, que é a sinoterapia, né? Terapia assistida com cães. Então o Zorro foi escolhido, selecionado pela raça, pela tranquilidade, pelo porte físico bonito, né? Que ele impõe. É um cão muito bonito, agradável de... Então ele fez um maior sucesso aqui na nossa recepção. E ele trabalha, no caso, nos hospitais, com as crianças? Sim, nós temos um termo de cooperação técnica, né, com o CETRABS, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação do Estado, onde o Zorro ele faz visitas programadas no centro de atendimento a pessoas com deficiência. Ele faz visitas programadas no HGR, no UNCOR, na APAI, no abrigo infantil. Então o Zorro ele tem uma agenda cheia durante a semana. Cansado, assim. Né? E é sempre do jeito que foi aqui, né? Ele é tranquilo. Sempre bem recebido. Graças a Deus. Todo mundo quer ficar com ele. E no caso, quais as orientações que o senhor pode dar para quem tem animais grandes assim, quando vai passear na rua? Olha, o ideal seria que esse cão fosse adestrado, né? Que ele tivesse já um adestramento para você passear com ele na rua e não ficar naquela situação que eu falei para você anteriormente. O cão levando a pessoa para passear em vez da pessoa levar o cão. Ele tendo um adestramento básico, no mínimo, que você pode conduzir ele tranquilamente do seu lado. Ele vai ignorar outros animais, ele vai estar totalmente... Obedecer os comandos, ele vai estar totalmente focado naquele passeio, que para ele é uma diversão ali o tempo todo, né? E no caso de condomínios, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, o que o tutor deve fazer? Olha, aí é bem mais específico, né? Porque cada condomínio tem uma regra diferente com animais. Eu mesmo já morei em condomínio que você não poderia passear com animais no pátio. Nossa. Aí era complicado. Aí quando que você fala em condomínio, você tem condomínio de prédio, você tem condomínio de casa, né? E aí é questão das regras de cada local. Aí é complicado a gente falar um pouco sobre a questão, porque cada condomínio tem seu estatuto e tem sua norma ali, né? E quando, por exemplo, uma pessoa presencia um ataque de um cachorro, o que ela deve fazer? Você tem que primeiro manter a tranquilidade, né? Difícil, né? Manter a tranquilidade, porque não adianta bater naqueles cães que estão brigando, não adianta ser mais agressivo com ele, você só vai instigar ele e ter a forma correta, mais correta possível para poder atuar naquela situação ali. Eu até falo que uma pessoa... Pode jogar água para separar a briga? Tem gente que joga água, né? Depende de como que você vai efetuar essa água. Só jogar água neles por jogar não adianta muita coisa. Tem que direcionar essa água na direção das narinas e da boca, né? Você pega e joga. Nós mesmos, quando temos uma água jogada na boca, no nariz, assim, sufoca e a tua reação é respirar, tentar respirar e abrir a boca, se afastar, tentar se defender primeiro daquela situação. Aí esquece aquele momento da briga, mas geralmente é o contato físico, né? Se puder fazer isso, tranquilo. Se não puder, aí tem que ser algumas ações físicas específicas e corajosas também para poder evitar. E também depois, se acontecer isso, né? O cachorro ele precisa de uma observação especial depois de um ataque? Com certeza, precisa. Tem que levar no veterinário. Se você for proprietário daquele cão, aí você tem certeza que o seu cão tem as suas vacinas em dias, tem seu tratamento de vermífugo em dias.
que a saúde dele está tranquila, né? Procurar saber do outro animal. Às vezes, né, não sabe da outra parte, né? Então leve seu cão no tratamento no veterinário específico para avaliar as situações dele, os danos que foram causados, né? Os hematomas machucados. No caso, assim, se o cachorro atacar uma pessoa, né? Quais as responsabilidades legais que o tutor tem? Olha, a pessoa pode ser responsabilizada civil e criminalmente, né? E por ação culposa. Para quem mantém os cachorros soltos na rua? Também pode ser responsabilizado civil e criminalmente, porque o cão ele é responsabilidade daquele tutor. Ele tem que estar num lugar fechado, não exposto à rua, porque é um animal irracional que pode causar um acidente a qualquer momento. Mas a pessoa fala, mas meu cão é dócil. Seu cão é dócil dentro da sua casa. Ele pode ser dócil estando na rua, mas o outro cão que ele pode encontrar não pode ser dócil, e sempre vai gerar uma confusão. E assim, tem pessoas que gostam, mas tem pessoas que têm medo, total medo. Sim, que nem a nossa colega aqui. Agora há pouco, ele, um né? exemplo. Sim. É natural da pessoa, ninguém vai forçar ela não ter. O tamanho dele assusta. Aí né? tem pessoas que chegam, abraçam e tudo mais. Tem pessoas que já tem aquele trauma, já tem quem um já trauma. Foi mordido quem também, já foi né? mordido, tem um trauma de infância, alguma coisa que tem aquele medo ali. E aí você vê um cão solto na rua, aí você fala, mas é dócil. Mas a pessoa não tem aquele costume, não tem aquele hábito. Você vai causar um constrangimento a alguém, você vai impor medo a alguém. Já teve um caso de um Rottweiler, não, um Pitbull tá solto na rua, só que ele era dócil, acostumado com criança e tudo, e nós fomos lá. Na época eu estava tirando serviço da rua e a pessoa passou mal, totalmente só de mal. Ver o cachorro. Teve que ser atendida pelo SAMU, chamar o SAMU, porque a pressão arterial dela subiu, o impacto foi violento. E o cão realmente era dócil. Por um descuido na hora de abrir o portão onde saiu. E aí foi uma confusão, né? E tem algum caso que o canil pode recolher algum animal? Já aconteceu isso? Olha, e em último caso, se não tiver os órgãos, as pessoas competentes, os órgãos competentes que devem fazer esse tipo de atuação, não tendo outro jeito, a gente pode até tentar ajudar nessa situação, mas não é nosso mister, né? O canil já fez alguma campanha de conscientização, de agressividade, de todas essas coisas que o senhor está falando? Nós estamos planejando fazer essa campanha, né? A gente frequenta escolas com as apresentações, entidades públicas, órgãos, e sempre durante os eventos, a gente procura orientar um pouco a população sobre isso, né? Sobre o cuidado com o animal, sobre buscar um adestramento, a atuação da saúde, sua preocupação com a saúde do animal, como que manter ele na sua casa, procurar ter um local seguro para ele, manter suas portas fechadas. Sempre procura orientar a população nos eventos que nós participamos. E no caso da material de higiene e ração para eles lá no canil, vocês recebem doações também? Olha, nós recebemos a ração dos nossos cães, elas são fornecidas, específicas, porque são cães de alto rendimento, né? Então, o governo do estado ele faz a licitação da ração, isso é todo um processo licitatório como outro qualquer para um órgão público. A gente pede, eu preciso de uma ração super prêmio, porque nossos cães são de alto rendimento. Aí vai para os órgãos competentes para fazer aquela licitação, faz o cálculo quantitativo dos animais, e aí anualmente é fornecida essa ração diretamente para a gente. E o material de higiene também, né? Material de higiene também corre uma licitação para que isso ocorra a aquisição, né? Mas como nós gostamos muito, muito dos nossos cães, você mesmo acaba individualmente acaba... o Zorro, por exemplo. O Zorro usa um perfume específico que é feito para cachorro mesmo. Ele é bem cheiroso. Vou falar a marca para não fazer a propaganda, que é o marketing. Mas... E no caso, tem algum programa de voluntariado para quem queira cuidar dos cachorros lá no canil ou não? Olha, no momento nós temos a sinoterapia. Quando nós iniciamos a sinoterapia, até teve
voluntários para participar com outros cães e tudo, mas a gente precisa fazer uma avaliação desse cão, se ele vai servir para o que de fato nós queremos, né? Fazer um treinamento com a pessoa específica, aí a gente avalia se dá para participar com a gente ou não, aí depende, peço autorização dos nossos comandos, mas no momento não, nós atuamos com a nossa própria equipe. Uhum. E se as pessoas quiserem entrar em contato com o Canil para pedir alguma informação, alguma orientação, como é que faz? O Canil, eu até esqueci de mencionar anteriormente, o Canil ele é uma companhia do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, né, sobre o comando do Tenente Coronel Lima. O Canil faz parte do Batalhão de Operações Especiais. Fica localizado no bairro Calongá. Com certeza vocês podem ir lá nos visitar, agendar uma visita lá, nós receberemos com toda certeza. Uhum. Tem Instagram? Tem o Instagram do Canil, canil.pmrr. Uhum. Zorro, chama ele pra cá para ele aparecer, pra gente finalizar. Vem cá, Zorro. Dessa raça só tem ele, né? Tem mais outro? No Canil só tem ele. Uhum. Nosso Canil aí até desconheço. No estado se tem outra pessoa que tem essa raça. Uhum. Se tiver, pode até nos procurar para a gente trocar uma ideia sobre a raça. Queria agradecer a presença de vocês, Ednilza, Capitão Ângelo e o Zorro por abrilhantar a nossa entrevista e desejar sucesso lá no Canil, que vocês continuem fazendo esse trabalho bonito, principalmente da sinoterapia, né, Zorro? Muito obrigado. Em nome do comando da PM, do comando do Batalhão de Operações Especiais, eu agradeço o convite e estamos à disposição, como costuma falar o comandante, né? Conte com a Polícia Militar e o Canil da Polícia Militar. Que bom. E a gente vai ficando por aqui. Você pode assistir essa entrevista no YouTube, no Deezer, no Spotify. Compartilha com as pessoas que gostam de cachorro para ver essa beleza. E daqui a pouco a gente volta com outro assunto importante para você. Até a próxima.